Atenção! Começa agora uma teleaula de matemática do ensino fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 45. Bons estudos! Algumas questões matemáticas parecem muito misteriosas. Parecem, mas não são. É o caso das dízimas periódicas, por exemplo. São divisões aparentemente simples, mas que acabam dando números intermináveis, sem fim. Este é o tipo de mistério que não vai te pegar nunca mais. Porque na teleaula de hoje você vai aprender isto de uma vez por todas. E vai aprender muito mais. Você vai ver como vale a pena ficar por dentro dos números racionais e irracionais. E vai saber direitinho o que é uma dízima periódica. Tomara que aprender dízima periódica seja muito útil para você. Tão útil quanto foi para aqueles meus dois clientes, o Gil e o Vicente. Uma vez, eles estavam para comprar um televisor. A prestação, é claro. E acabaram descobrindo um tipo de conta muito esquisita. Ô Vicente, eu acho que essa aqui, ó. Essa? É, ó, R$400 em 3 vezes iguais sem acréscimo, é uma boa. 400 dividido por 3. Por 3, é. Vai dar... Ih, ó, 133,33. Tá com defeito essa máquina. Mas ela é novinha, Vicente. E então, você acha que a calculadora do nosso amigo aqui quebrou? Ou será que este é um tipo especial de divisão matemática? Quem vem assistindo às aulas do telecurso já deve estar sabendo a resposta. Quem não assistiu à aula que trata dessas divisões vai poder aprender agora. Agora, deixa eu complicar essa questão um pouquinho. Só um pouquinho, porque depois no fim eu prometo que eu explico tudo. Tudinho, tintim por tintim. Repare. 41 dividido por 9 igual 4,555555555 é 5 para Dedéu, não acha? Então, isso porque essa calculadora aqui só cabe 9 dígitos. Se fosse maior, caberia mais 1, 2, 3, 5, não sei quantos mais. Imagine, se a conta fosse feita à mão. Então, é 5 que não acaba mais. Olha, aqui no papel, o espaço para continuar a dar o resultado é muito maior. Por isso, a conta vai dar 4, quantos 5 couberem na página. Ou seja, é uma conta que não tem fim mesmo. Se você quiser, todo dia de manhã, colocar 50 no resto, mais 5 no quociente, pode colocar durante a vida toda que está certo. Por isso é que vem aqueles 3 pontinhos indicando que o número continua. Pois então, é uma dízima periódica. Repetindo, dízima periódica. Você conhece? Nós estamos aqui justamente para saber quem já foi apresentado para essa tal de dízima periódica. Oi, por favor, já ouviu falar em dízima periódica? Não. Já ouvi falar. Não. Já ouvi. Sim, já ouvi. Me dá algum exemplo de uma divisão matemática cujo resultado seja uma dízima periódica. Por exemplo, 10 dividido por 3, cujo resultado é 3,3333. 4 dividido por 3. Qual é o resultado? 1,3333. 5 dividido por 3 vai dar 1,6666. 3,3333. 100 dividido por 3 é igual a 33,33. Uma dízima periódica simples. Tá aí de novo o nosso exemplo de dízima periódica. 4,555 com esses 3 pontinhos que identificam a dízima periódica. O número que aparece repetido depois da vírgula, no caso aqui o número 5, é chamado de período da dízima. A operação que deu origem à dízima, no caso a divisão 41 dividido por 9, é chamada geratriz da dízima. Parece complicado, mas não é. Só um pouquinho. E os meus clientes estão ficando cada vez melhores em operações com dízima periódica. Olha só. Vicente, saindo daqui, a gente não pode esquecer de comprar o tecido para fazer as capas das almofadas, hein? É mesmo? Quanto que as duas pediram de pano?
Olha, era... Ah, isso. 11 metros. Vamos fazer uma Pra continha fazer aqui. 6 capas de almofadas. Então é 11 dividido por 6. É isso aí. Vai dar... Ih, a dízima periódica ataca novamente. Aí daí? Agora a gente já aprendeu a lidar com ela, ó. Não, mas essa aqui é diferente, olha. Você prestou atenção na explicação? Dízima periódica é quando depois da vírgula você repete o mesmo número sem parar. Mas olha aqui, essa aqui, antes de começar a repetir o 3, tem um 8 no meio. É mesmo, hein? Calma, pessoal. Vamos por partes. Essa dízima aí é meio diferente mesmo. Ela é chamada de dízima periódica composta, porque aparece um outro número depois da vírgula antes do período. Mas como eu falei, vamos por partes. É possível compreender esses números de uma outra maneira. Sabe qual? Lembra? Em forma de frações. Isso mesmo. Esses números podem ser escritos em forma de frações. Exemplo. Vamos pegar o número 5 e vamos fazer dele uma fração. 5 igual a 5 sobre 1. Isso é igual a 10 sobre 2 ou 15 sobre 3, como você já aprendeu. Outro exemplo. 0,8 é um número que equivale a 8 sobre 10. Isso é o mesmo que 4 sobre 5 ou 12 sobre 15. Mais um exemplo. 1,8 equivale a 27 dividido por 15. Pode conferir aí na sua maquininha. 27 dividido por 15 dá 1,8. Continuando. 27 dividido por 15 é igual a 54 dividido por 30. E assim continuam as contas até o infinito. Todos esses números que você acabou de ver são chamados números racionais. Os números racionais sempre podem ser expressos na forma de frações. Bem, você já deve estar pensando, se existem os números racionais, devem existir os números irracionais. E com toda a razão. Segura esse número. 0,1011110111011110. Belo número, hein? Será que esse número é um número racional? Vamos pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. Para que um número decimal seja racional, ele precisa ser o resultado de uma divisão. Precisa ser um decimal exato ou um decimal periódico. Portanto, eu posso concluir que esse número não é racional. Observe que este número não é um decimal exato, pois tem infinitas casas decimais. E também não é um decimal periódico, pois não há um período que se repita de maneira uniforme. Este número não é mesmo um número racional. Meus amigos, este número 0,1011111110 é um exemplar dos números irracionais. Sou obrigado a reconhecer. Mas não fique pensando você aí que os números irracionais são inferiores. Não são, não. Um dos números mais preciosos da matemática é, na verdade, um número irracional. Sabe qual? O número π. Você está lembrado dele? Para que você não tenha dúvidas na hora de reconhecer um número irracional, guarde sempre essa dica. Ele não é resultado da divisão de números inteiros e ele não pode ser escrito na forma de fração, como você viu. Para você não se confundir, guarde sempre o exemplo do número π, que equivale a 3,141592. E pense nisso. O π é um número decimal que não é exato e nem periódico. É um exemplo de número irracional muito conhecido. Bem, você já está ficando mais íntimo dos números racionais, dos números irracionais e também das dízimas periódicas. Mas e os meus clientes? Como é que eles estão se virando na hora de colocar esse conhecimento na prática, hein? Ô, Vicente, acho melhor a gente ficar com esse televisor mesmo, viu? Tô achando o melhor negócio, viu? Aqui, ó, veja bem, ó, R$400 em 3 vezes. Opa, mas espera aí. É bom? Tem um problema aqui. Mas que problema? É bom negócio, o preço tá bom. Não é o preço, é o número de prestações. Pô, mas tá escrito aqui, Vicente, 3 vezes iguais. Pois é, mas não dá. Não pode ser 3 vezes iguais. Como não? Se tá escrito aqui, qual o problema? Não, o negócio que é 400 não é divisível por 3, não dá número exato. Bom, e... Entendeu? E aí no resultado vai dar aquela tal de dízima periódica. Olha aqui, ó. Ó, 400
Dividido por 3. Tá. Aí. É mesmo. Como é que a gente vai preencher um cheque com esse número, né? Acho melhor falar com o gerente, viu? Ah, tem um senhor ali, deve ser ele. Deve Ô, ser. senhor gerente, por favor. O senhor é mesmo o gerente aqui da loja, não é mesmo? Sou eu mesmo. Olha, nós estamos interessados nesse televisor aqui. Sei. Só que o meu amigo descobriu que R$400 não se divide em 3 prestações iguais. Como não? Não divide. O senhor olha aqui na minha máquina, olha. 400 dividido por 3. Olha o resultado. 133,33333. Dízima periódica. Ah, o senhor conhece? Claro. É um problema comum aqui nas nossas vendas a prazo. Sei. Mas é fácil de resolver. E como é que faz? A gente arredonda. Arredonda? Como assim? Se for pagamento em 3 vezes e a conta não dá certo, Sei. nós temos que arredondar. Fazer em uma de 134, mais 2 de R$133. Ah, e eu não gostei, não. Olha, eu também não. Eu achei que... Mas por quê? Porque daí não ficam 3 prestações iguais. Ficam 2 iguais e uma diferente. Isso aí não tá certo, não. Isso é verdade. Eu também não acho que não. Mas o preço é o mesmo, R$400. Não, mas não fica como está anunciado, meu senhor. O senhor vai desculpar. Para nós que estudamos matemática, isso é muito grave. Vai desculpar. Vamos embora? Vamos embora. Muito obrigado, hein? Obrigado, bom trabalho. Bem, deu para perceber que eles estão se virando bem até demais com a matéria da nossa teleaula de hoje. E eu aposto que você também. Bom, vamos então fazer uma revisão rápida que é pra gente não esquecer. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na nossa teleaula de hoje, você aprendeu o que é uma dízima periódica. E aprendeu a identificar também os números racionais e irracionais. Pois é, meu amigo. É como dizem os bons professores e os bons detetives também. A matemática não tem mistério. Pelo menos aqui no telecurso não tem. E você vai ter a prova disso na nossa próxima teleaula. Até lá. Atenção! Começa agora uma teleaula de teatro do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 5. Pronto. Como vai? Fazer uma pergunta. Para que serve o teatro? Teatro é uma manifestação de cultura, de história. Diversão, né? É a representação da vida, eu vejo assim. Para divertir, entreter. Para informar, para divertir. Eu acho que hoje é uma mescla de tudo isso, um pouco de crítica, um pouco de entretenimento, né? Acho que é importante a gente passar a refletir, entender que o teatro é um reflexo do nosso cotidiano. Na teleaula de hoje,
vamos ver o início do teatro no Brasil como forma de catequese. Vamos saber o que a chegada da família real significou para as artes e para a cultura no Brasil. Vamos ver como surgiu o teatro genuinamente brasileiro e como esse teatro evoluiu. E você? Já parou para pensar para o que serve o teatro? Teatro para quê? Teatro para quê? Para divertimento, horas. Para passar o tempo, divertir. O que mais? Será que teatro é só entretenimento mesmo? Falando em se divertir, Ari, você conhece aquele menino do 132? O Rafa? Rafa só sai de casa para ir à escola. O resto do dia passa na frente do computador ou da televisão. Rafa nunca foi a uma peça de teatro, por exemplo. Teatro pra quê? Tem um autor extremamente importante e significativo no século XX que ele diz: para não ser óbvio, para fugir do senso comum e para ter uma intervenção na vida de um modo crítico. Ou seja, para a gente ser sujeito da gente mesmo, para estabelecer outras formas de relação, de comunicação, de aconchego, de afeto com as pessoas, que o mundo tal e qual está dado e posto roubou de nós essa capacidade. Teatro para ficar vivo, teatro para manter a saúde, teatro principalmente para a gente lembrar que é cidadão, que a gente só existe e só cresce na relação com o outro, porque teatro é o lugar natural para que os cidadãos discutam as suas questões. Teatro para que você possa ver um pedacinho da vida recortado ali no palco, poder enxergar melhor a sua vida cotidiana e, quem sabe, transformá-la. Se não é para divertir, para que mais pode servir o teatro? Para alfabetizar, ensinar coisas religiosas, isso para começo de conversa. Como é que é? No Brasil, como na Grécia e na Idade Média, o teatro começou por meio de um culto religioso. Os índios tinham seus rituais em que dançavam, cantavam e até faziam espetáculos de bonecos. Através dessas demonstrações de teatralidade dos indígenas, os jesuítas perceberam que o teatro poderia ser usado das mais diversas formas para instruir e catequizar. Catequizar. Instruir em assuntos religiosos. Padre Anchieta era um dos principais jesuítas que realizavam essas representações, nas quais se misturavam brancos, índios e mamelucos. As cerimônias teatralizadas e o teatro de catequese desapareceram, e em seu lugar surgiu o teatro e as festas populares, como o Bumba Meu Boi, por exemplo. Na época do Brasil colonial, o povo fazia teatro mesmo, era na rua. Eram desfiles divertidos, com muitos participantes, inclusive escravos mascarados, com roupas e adereços, tocando instrumentos, fazendo a festa. Vamos pensar um pouco. Peraí, povo na rua, máscaras, música, fantasia... Eu conheço essa história. Isso tem tudo a ver com o carnaval. Pois é isso mesmo. Essas festas eram uma antecipação do que viria a ser o carnaval atual. Oh, teatro e carnaval, quem diria? Eu sempre pensei no teatro como uma coisa grega, lá de longe. Você sabia que a história das artes no Brasil e do teatro brasileiro tem um momento muito importante com a chegada da família real? A chegada de Dom João VI e da família real em 1808 significou um grande salto para as artes e para a cultura brasileira. A corte precisava de diversão e as companhias estrangeiras começaram a se apresentar por aqui. Mas o povo ficava do lado de fora, assistindo à entrada dos aristocratas. Teatro pra quê? Diante de um mundo em que existem inúmeras tecnologias e formas de comunicação que mais distanciam as pessoas do que qualquer outra coisa, o teatro é uma forma de comunicação e expressão humana que coloca as pessoas umas diante das outras. Nesse sentido, ele é único. Para criar indivíduos, para criar criaturas, pessoas pensantes.
Será que eu ouvi bem? As companhias que se apresentavam nos teatros para a aristocracia eram companhias estrangeiras? Eram. Então não era teatro brasileiro? Não. Oh, deuses do teatro! Até quando? Até João Caetano. João Caetano foi um dos responsáveis pelo surgimento do teatro profissional brasileiro. Na primeira metade do século XIX, ele fundou a primeira companhia teatral brasileira, só com atores brasileiros e com propósitos nacionalistas. Chegou a hora e a vez dos autores e atores nacionais! Viva o teatro brasileiro! Mas o Brasil tinha autores de teatro? Ou se tinha. O romantismo dava suas caras por aqui. E foi nessa época que o Brasil teve a sua independência literária, conquistando uma liberdade de pensamento e expressão. Vários autores teatrais surgiram, como Martins Pena, por exemplo. Ele é considerado o criador da comédia de costumes no Brasil. A Grande Família, um dos maiores sucessos da televisão brasileira, é um legítimo descendente da comédia de costumes. O teatro romântico, mesmo na Europa, já tinha despertado para o interesse pelas coisas populares, né? pela identidade nacional, mesmo europeia, mesmo nos países europeus. E quando isso se transferiu para o Brasil, que era uma nação que estava se construindo, tinha passado pela independência há muito pouco tempo, o teatro romântico, os temas que ele propunha, encaixaram perfeitamente na formação, quer dizer, serviram para esses autores poderem falar do Brasil, falar de um novo país que estava se construindo, das questões que se colocavam no momento para refletir, criar essa nacionalidade, que é essa imagem do Brasil. Afinal, o Brasil precisava aparecer como um país diferente, único no Brasil, o seu povo, a sua história, os seus heróis, não é? Então, o teatro romântico permite usar esses temas, né? Incentiva que se usem esses temas nas suas peças, né? Então, ele se prestou muito bem a isso. Arthur Azevedo nasceu durante o Império, passou pela República e morreu no início do século XX. Era especialista em teatro musicado, burletas e revistas. Era um craque do teatro brasileiro e ajudou a criar uma dramaturgia nacional autêntica. Procópio Ferreira, Leopoldo Frois e Lucília Pérez foram grandes astros das comédias de costumes. Eu ouço falar muito do teatro de revista. Dizem que eram espetáculos populares, muito divertidos, que fantasiavam a vida cotidiana. E a Dercy Gonçalves era a estrela desta época. E uma coisa muito curiosa, eles contratavam um grupo de umas 10 pessoas, todo espetáculo, para rir e aplaudir nas horas certas. Era a claque. Inspirada na claque, a televisão também tem lá suas maneiras de animar o público. Quem nunca se anima a sair de casa e ir ao teatro é Rafa. É internet e televisão 10 horas por dia. Opa, ele vai sair. Será que acabou a tinta da impressora? Será que ele vai comprar uma placa nova para o computador? Teatro? Pra quê? Para que teatro é o equivalente a perguntar: para que arroz com feijão? Para que oxigênio? Para não morrer. Teatro para conhecer o ser humano, por isso ele vale a pena. 28 de dezembro de 1943 foi um dia histórico para o teatro moderno brasileiro. Foi a estreia da peça Vestido de Noiva, de Nelson Rodrigues, com direção de Zimbinski, cenários de Santa Rosa, representado pela companhia Os Comediantes, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Foi um sucesso estrondoso, com mais de 20 minutos de aplausos em pé. Outro autor de longa data é Ariano Suassuna. Sua peça Alto da Compadecida, adaptada para a TV e para o cinema, faz sucesso até hoje. A partir dos anos 40, o teatro infanto-juvenil deu um salto de qualidade, graças ao trabalho de autores e diretores como Lúcia Benedetti, Júlio Gouveia, Tatiana Belinque. Júlio e Tatiana foram os primeiros a levar boa literatura para a televisão, estreando nos anos 50, na extinta TV Tupi, a primeiríssima versão do Sítio do Pica-Pau Amarelo.
O seriado foi repaginado muitas vezes e é até hoje um grande sucesso. Bom dia! Outros autores importantes no teatro infanto-juvenil brasileiro foram Maria Clara Machado, autora de Pluft o Fantasminha, e Ilo Krugli, do Teatro Vento Forte. O TBC, Teatro Brasileiro de Comédia, era formado por grandes atores como Tônia Carreiro, Cacilda Becker, Sérgio Cardoso, Cleide Ácones, Paulo Altran, Fernanda Montenegro, Sérgio Brito. Foi um grande momento do Teatro Nacional. O Teatro Oficina foi criado com a participação de José Celso Martinez Correia, Renato Borg,